Comecei a notá-los nas margens, não em livros de história, não em periódicos acadêmicos, mas em fotografias. Fotografias antigas, aquelas com aquele grão sépia que faz tudo parecer ao mesmo tempo mais real e menos certo. Fotografias de pessoas extraordinariamente altas. Pessoas que não deveriam existir de acordo com a narrativa confortável que herdamos sobre limites físicos humanos e constantes evolutivas. E então, eles desapareceram. Não gradualmente. Não através de algum declínio documentado na altura média ou deriva genética lenta que possamos rastrear através de registros médicos. Eles simplesmente pararam de aparecer. Em algum momento, por volta de 1800, talvez 1850 no máximo, o registro fotográfico muda. Os gigantes desaparecem. E quanto mais fundo eu investigava essa ausência, mais ela parecia corresponder a outra coisa. Algo que já exploramos nesta série. O rápido desaparecimento da própria Tartária. A correlação parecia precisa demais para ser coincidência. Deixe-me ser claro sobre o que estou vendo. Estes não são artistas de circo. Estes não são os ocasionais casos genéticos atípicos que ainda vemos hoje. Pessoas com gigantismo ou acromegalia, documentadas e compreendidas. Estes são indivíduos, frequentemente múltiplos indivíduos, na mesma fotografia, que parecem ter 7, 8, 9 pés de altura, às vezes mais. E eles são fotografados não como curiosidades, mas como membros normais da sociedade, em pé com famílias, trabalhando em canteiros de obras, vestindo as roupas de soldados, de fazendeiros, de operários. Eles aparecem integrados na vida cotidiana de maneiras que sugerem completa normalidade para sua época. O padrão se repete com uma precisão perturbadora. Uma fotografia da Sibéria, por volta de 1870. 3 homens em pé ao lado de uma moldura de porta padrão. A própria moldura tem 12 pés de altura. Eu a medi em relação às dimensões conhecidas do edifício que ainda existe. 2 dos homens têm altura normal. O terceiro precisa se abaixar ligeiramente. Ele está vestindo roupas de trabalho. Parece entediado. Esta não é uma fotografia encenada celebrando uma anomalia. É uma equipe de trabalho. Outra imagem, desta vez da fronteira americana, datada de 1883. Um grupo de trabalhadores ferroviários. 7 homens. 3 deles se destacam acima dos outros pelo que parece ser 3 pés ou mais. Novamente, roupas de trabalho, rostos cansados, a postura casual de pessoas que estão simplesmente trabalhando, não performando, não sendo exibidas. A banalidade dessas imagens torna seu conteúdo ainda mais extraordinário e perturbador de se contemplar. E aqui está a parte mais estranha. Essas fotografias existem em relativa abundância até certo ponto. Depois elas param. Não lentamente, não com frequência decrescente. Elas param, como se um interruptor tivesse sido acionado, como se os próprios gigantes não estivessem mais lá para serem fotografados. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Para onde foram? Na investigação anterior, exploramos a possibilidade de que esses gigantes servissem como guardiões do conhecimento e da infraestrutura tartariana. As enormes portas, as características arquitetônicas superdimensionadas, as janelas de porão que agora ficam ao nível do solo, tudo isso sugeria seres que eram literalmente maiores que a vida. Seres que poderiam ter mantido, protegido ou até mesmo operado os sistemas avançados que temos documentado ao longo desta série. As evidências físicas apontam repetidamente para operadores de tamanho excepcional e, presumivelmente, capacidade excepcional. Mas guardiões de que exatamente? E por que precisariam desaparecer? Considere a arquitetura novamente, não apenas sua escala, mas seu propósito. Esses edifícios não eram simplesmente grandes. Eram sofisticados de maneiras que parecem exceder a suposta capacidade tecnológica de sua época. Sistemas de energia livre, se as teorias de eletricidade atmosférica tiverem algum fundamento. Câmaras de ressonância harmônica, circulação avançada de água e ar. Estruturas construídas com uma precisão que engenheiros modernos lutam para explicar, muito menos replicar com as ferramentas supostamente disponíveis nos anos 1800. A sofisticação tecnológica parece deliberadamente projetada para operadores que podiam trabalhar em uma escala física ampliada.
E se esses gigantes não fossem apenas guardiões de edifícios, mas de conhecimento? De conhecimento operacional. O tipo de compreensão que não pode ser escrita ou facilmente transferida. O tipo que requer presença física, demonstração, expertise incorporada. A explicação oficial desmorona aqui, porque se esses seres existiram, e as evidências fotográficas sugerem que sim, então seu súbito desaparecimento apresenta uma crise para as narrativas históricas convencionais. Você não pode simplesmente perder uma categoria inteira de humanidade sem explicação, sem registros, sem documentação de doença ou conflito ou qualquer um dos mecanismos pelos quais populações declinam, a menos, é claro, que seu desaparecimento tenha sido orquestrado. A menos que alguém tenha decidido que precisavam ser removidos da história inteiramente. E é aí que o dilúvio de lama se torna impossível de ignorar. Documentamos as evidências em episódios anteriores. Cidades enterradas sob metros de sedimento. Primeiros andares convertidos em porões, ruas elevadas, arquiteturas inteiras ao nível do solo submersas e esquecidas. O padrão global do que parece ser um evento catastrófico de sepultamento ocorrendo em algum momento em meados do final dos anos 1800. O momento se alinha quase perfeitamente com o desaparecimento dos gigantes do registro fotográfico. Não próximo, não aproximadamente, quase perfeitamente. Encontrei-me perguntando: e se o dilúvio de lama não fosse apenas um evento geológico? E se fosse uma reinicialização? Um apagamento deliberado não apenas de edifícios e infraestrutura, mas das pessoas que os compreendiam? Os seres que podiam operá-los, mantê-los, explicá-los? E se o sepultamento físico do mundo antigo coincidisse com a remoção física de seus guardiões? Olhe para o que sobrevive. Temos as cascas de edifícios tartarianos, reaproveitados, renomeados, suas funções originais obscurecidas ou esquecidas. Temos as janelas de porão e os primeiros andares enterrados. Temos as portas grandes demais que agora acomodam humanos de tamanho normal, embora pareçam perpetuamente superdimensionadas, perpetuamente excessivas para seu suposto propósito. O que não temos são os operadores. Os mantenedores, os guardiões, os gigantes se foram, e com eles foi o conhecimento operacional da civilização que protegiam. Quanto mais fundo eu entrava nos registros históricos, os poucos que existem, mais notava padrões de interrupção que se agrupam em torno desse mesmo período. Meados do final dos anos 1800 não foram apenas uma época de convulsão política ou revolução industrial. Foram uma época de silêncios estranhos no registro histórico. Registros hospitalares que terminam abruptamente. Dados censitários que se tornam inconsistentes ou são perdidos inteiramente. Anos inteiros em que certos tipos de documentação simplesmente não existem. Não destruídos em incêndios ou guerras, apenas ausentes. Como se nunca tivessem sido criados em primeiro lugar, ou foram sistematicamente removidos. As lacunas na documentação parecem consistentes demais e deliberadas demais para serem explicadas por simples negligência ou acidente. E aqui é onde fica desconfortável. A documentação que sobrevive frequentemente se contradiz. Alturas registradas em registros militares que parecem impossivelmente altas. Anomalias médicas que são anotadas uma vez, depois nunca mais mencionadas. Referências a indivíduos incomumente grandes que aparecem em uma fonte e estão completamente ausentes de outro relato do mesmo evento. As evidências sugerem algo muito maior do que simples erros de manutenção de registros. Considere as fotografias novamente, as que existem. Muitas delas foram corrigidas em reimpressões subsequentes, à escala normalizada. Os indivíduos altos reduzidos a proporções normais através de recorte cuidadoso, ou, em anos posteriores, manipulação digital. Rastreei placas de vidro originais e as comparei com versões publicadas. As mudanças são inegáveis. Alguém tem trabalhado ativamente para fazer essas imagens desaparecerem, ou pelo menos para fazê-las parecer menos anômalas, menos impossíveis. O esforço para normalizar ou apagar essas imagens parece sistemático em vez de aleatório ou acidental por natureza. Por quê? É aqui que o mistério se aprofunda em algo quase insuportável.
Porque se o dilúvio de lama foi um evento global, e as evidências sugerem fortemente que foi, então sua coordenação implica algo extraordinário. Você não pode enterrar múltiplos continentes sob metros de sedimento através de processos geológicos aleatórios. Não simultaneamente, não com a precisão que observamos no registro arquitetônico. E se o desaparecimento dos gigantes estava conectado a este evento, então estamos olhando para um apagamento coordenado em uma escala que desafia a crença. Um esforço global para remover não apenas pessoas, mas a memória de pessoas, para apagá-las de fotografias, de registros, da consciência coletiva. Os desafios logísticos de tal empreendimento exigiriam organização e recursos que oficialmente não existiam então. O padrão se repete mundialmente. América do Norte, Europa, Ásia, Austrália. Em todo lugar onde encontramos arquitetura tartariana, também encontramos essa mesma lacuna estranha no registro humano. Esse mesmo período em que indivíduos muito altos simplesmente desaparecem da documentação, não através de guerra, não através de praga, não através de qualquer um dos mecanismos pelos quais populações tipicamente declinam. Eles estão apenas ausentes. E as sociedades que permanecem parecem ter concordado coletivamente em fingir que nunca estiveram lá, como se estivessem seguindo instruções que não compreendiam totalmente, como se um roteiro tivesse sido escrito e todos tivessem suas falas. O silêncio era ensurdecedor. A uniformidade desse silêncio através de culturas e continentes é talvez ainda mais perturbadora. Deixe-me voltar ao que já estabelecemos sobre a tecnologia tartariana, os sistemas de eletricidade atmosférica, a arquitetura de ressonância harmônica, os mecanismos de purificação de água e ar construídos na própria estrutura desses edifícios maciços. Tudo isso exigia expertise para operar e manter. Você não constrói uma máquina tão sofisticada e simplesmente a abandona. Você não cria sistemas tão complexos sem deixar manuais operacionais detalhados, programas de treinamento, planos de sucessão, a menos, é claro, que o conhecimento nunca tenha sido destinado a ser escrito, a menos que fosse conhecimento incorporado, mantido por indivíduos específicos que podiam interagir fisicamente com sistemas projetados para sua escala e capacidades. A ausência de documentação técnica escrita pode não indicar registros perdidos, mas sim conhecimento nunca destinado à documentação. Gigantes com 8, 9, 10 pés de altura podiam alcançar componentes alojados em tetos que agora parecem meramente decorativos. Podiam manipular mecanismos construídos em características arquitetônicas que reinterpretamos como puramente estéticas. Podiam operar em uma escala que fazia sentido de edifícios, cujas proporções agora parecem excessivas, desperdiçadoras e lógicas. Uma vez que você vê, não pode deixar de ver. Os edifícios não eram superdimensionados para uso humano. Eram perfeitamente dimensionados para seus operadores pretendidos. E quando esses operadores desapareceram, os edifícios se tornaram museus de uma tecnologia que não podemos mais acessar. Belas cascas abrigando sistemas que não compreendemos mais, mantidos por guardiões que não lembramos mais. Seu desaparecimento transformou tecnologia funcional em arquitetura inexplicável, propósito em mera estética e curiosidade histórica. O que mais me assombra não é a presença dos gigantes em fotografias antigas, é sua ausência nas narrativas atuais, o silêncio completo e total sobre o que deveria ser uma das questões antropológicas mais significativas de nossa era. Para onde foram? Por que foram? Quem decidiu que sua existência deveria ser apagada da história oficial? Não por quê, não quando, não sob qual autoridade. Não. Como? Como você coordena um apagamento global desta magnitude? Como você convence, ou compele, ou coage sociedades inteiras a esquecer uma categoria inteira de ser humano? Como você mantém esse silêncio através de gerações, através de culturas, através de continentes? Os mecanismos necessários para tal apagamento abrangente sugerem coordenação em níveis que oficialmente nunca existiram. O dilúvio de lama pode fornecer parte da resposta. Um evento catastrófico, seja natural ou projetado, que literalmente enterrou o mundo antigo, que forçou sobreviventes a escavar, reconstruir, reorientar.
No caos de tal reinicialização, a memória se torna maleável. Narrativas oficiais podem ser escritas por quem quer que emerja com poder e recursos, e se os gigantes foram especificamente visados para remoção, seja fisicamente eliminados ou realocados para algum lugar além do alcance da sociedade convencional, então o dilúvio de lama forneceria cobertura perfeita. Culpe seu desaparecimento pela catástrofe. Dobre sua ausência no trauma geral da reinicialização. Espere uma geração ou duas para que a memória direta desapareça. Então, simplesmente negue que eles já existiram. Reescreva os livros didáticos, suprima as fotografias e espere o tempo terminar o apagamento. Continuo voltando a um único pensamento. Que conhecimento morreu com os gigantes? Somos informados de que estamos vivendo em uma era de avanço tecnológico sem precedentes, que cada geração melhora sobre a última, que o progresso é linear e inevitável. Mas e se estivéssemos realmente vivendo em uma idade das trevas? E se a tecnologia que perdemos, os sistemas de energia livre, a arquitetura harmônica, a compreensão sofisticada da eletricidade atmosférica? E se isso fosse realmente superior ao que temos agora? E se estivermos confundindo nossa recuperação de perda catastrófica com genuíno progresso adiante em território novo? Os edifícios sugerem tanto. São mais duráveis que a construção moderna, mais eficientes em termos energéticos, mais em harmonia com sistemas naturais. E foram supostamente construídos com tecnologia muito mais primitiva do que a que possuímos hoje, a menos que não fossem. A menos que os construtores tivessem acesso a conhecimento que perdemos. Conhecimento que poderia ter sido mantido e transmitido pelos próprios guardiões que desapareceram depois de 1800. Quanto mais fundo eu olho, mais parece que não estamos subindo em direção a algum pináculo tecnológico. Estamos subindo de volta de uma queda, recuperando fragmentos de uma sabedoria que uma vez possuímos e então de alguma forma perdemos ou nos foi tirada. E os gigantes sabiam. Eles eram a ponte entre o mundo antigo e o novo. Eram a conexão viva com o conhecimento tartariano. E quando foram removidos, seja como essa remoção foi realizada, a ponte queimou atrás deles. Podemos ser órfãos tecnológicos, lutando para redescobrir o que uma vez foi conhecimento comum para um povo desaparecido. Não tenho respostas, não tenho certeza se alguém tem. Mas as próprias questões valem a pena serem feitas, mesmo que, especialmente se, nos deixem desconfortáveis. Por que as fotografias param? Por que a documentação de indivíduos extremamente altos desaparece do registro após uma data específica? Por que esse desaparecimento coincide tão precisamente com os eventos de dilúvio de lama que documentamos? Quem se beneficiou de sua remoção? Que sistemas de poder eram ameaçados por sua existência, pelo conhecimento que protegiam? E talvez mais perturbador, se tal apagamento global coordenado foi possível então, o que impede que aconteça novamente? Que outras verdades podem ter sido enterradas sob metros de lama e gerações de silêncio? Que categorias de experiência humana podemos estar vivendo agora sem reconhecer como historicamente significativas? Os gigantes se foram, os edifícios permanecem, ocos e reaproveitados, e ficamos com fragmentos, fotografias que parecem impossíveis, características arquitetônicas que não fazem sentido, portas construídas para corpos que oficialmente nunca existiram. A história oficial nos diz que estamos vendo coisas que não estão lá, que estamos buscando padrões onde não existem padrões, que as fotografias são mal interpretadas, a escala distorcida, as evidências não convincentes. Mas uma vez que você vê, não pode deixar de ver. E a ausência, a vasta ausência ecoante onde os gigantes deveriam estar, essa ausência em si é evidência. Um espaço negativo na história. Um buraco com a forma exata da verdade que não temos permissão para lembrar. O vazio que deixaram para trás fala mais alto do que qualquer documentação que sobreviveu à sua remoção de nossa memória coletiva. O que você acha? Você notou esses padrões? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, mas esteja ciente. O algoritmo não quer que isso seja discutido. Os guardiões se foram. O mundo que protegiam foi enterrado e esquecido. E ficamos fazendo a questão mais simples e essencial. O que mais não lembramos? O que mais fomos ensinados a esquecer?